Boa tarde a todas as pessoas presentes. Gente, é com um prazer enorme que hoje nós vamos ouvir o nosso conferencista, nosso colega, convidado, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor do Departamento de Psiquiatria, professor titular do Departamento de Psiquiatria da Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pró-reitor de pesquisa e é a pessoa que tem nos ajudado muito e responsável pela pesquisa, a Rede Nacional de Saúde Mental, que está sendo realizada nas universidades. A nossa universidade participa dessa rede. E eu acho importante lembrar que essa conferência ela faz parte de todo um trabalho que nós, desde o ano passado, assim que assumimos a gestão, identificamos como sendo uma das prioridades dessa universidade, que é trabalhar a promoção da saúde, e dentro da promoção da saúde, a questão da saúde mental tem um peso enorme. A gente, então, iniciou implementando o que já vinha sendo construído, a gente não saiu do zero, mas a gente, a partir de então, trabalhou na perspectiva de organizar, estruturar uma política de promoção de saúde mental que fosse transversal, que ouvisse todos os setores da nossa universidade, todas as condições que nós temos e aproveitando o capital que a gente já tem na universidade, que vem sendo criado em relação a isso. E aí eu aproveito, então, e peço aqui às colegas que fazem parte da coordenação colegiada dessa política que levantem para que a gente conheça, por favor, nossas colegas, Cláudias, Aline, Clarice, Alejandra. São 8 colegas que assumiram essa coordenação colegiada, que é articulada a um conselho, que é um conselho executivo, com todas as unidades onde tem alguma coisa que possa contribuir e somar nessa construção da gente resolver nossos problemas. Nós temos aqui um histórico difícil na UERJ. Esse ano vivemos situações muito difíceis, nós pudemos aprender com essas situações e agradeço demais a elas. E junto com isso também eu quero anunciar que a gente vem também, desde o ano passado, construindo uma nova forma de lidar e de uma certa forma, diminuir um pouco o que é o sofrimento que nós temos. Não só o sofrimento clínico por conta da saúde, mas o sofrimento mental e as dificuldades que a gente tem se deparado muito. Questões de ansiedade, depressão e muitos problemas. A gente está inaugurando o serviço de acolhimento para a saúde universitária. Peço aos colegas, à nossa equipe multiprofissional também, que se levante aqui. Cadê a nossa equipe? Esses são nossos colegas. Uma equipe multiprofissional. No dia 18, nós estamos inaugurando o serviço de acolhimento. Não é um serviço para fazer assistência, é um serviço que vai acolher, orientar e fazer uma grande integração com as políticas públicas que o Brasil já tem, o nosso Estado, o nosso município já tem em relação ao que pode ser feito para a saúde. E aí eu chamo a atenção, e isso tem sido o grande foco que nós estamos dando nesse acolhimento, o quanto que a gente, com isso, fortalece os nossos serviços de saúde. Aqui presente temos o nosso pró-reitor de saúde, o quanto nós fortalecemos as nossas unidades que trabalham já com assistência, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, a Policlínica Piquet Carneiro, mas também o quanto que a gente fortalece o Sistema Único de Saúde, o SUS, que eu acredito, eu como defensora dele, eu acredito que é a maior política pública que o Brasil tem, porque ela é universal, ela garante o cuidado integral, e nós, como universidade pública, temos a obrigação de fazer um link e fortalecer essa rede. E, com isso, também nós fortalecemos a rede de atenção psicossocial através do que nós temos hoje disponibilidade. O Hospital Universitário Pedro Ernesto trabalha em rede, nós fazemos toda a situação de garantir a chegada aqui das pessoas que vêm pela rede SUS. A Policlínica Piquet Carneiro tem um CAPS, que é o lugar que faz o atendimento de saúde mental, e ele também funciona em rede. E a nossa universidade quer formar, quer continuar formando, quer ter profissionais que tenham esse engajamento e que possam aprender
tudo que a gente conseguiu hoje construir e continua fortalecendo para a nossa rede SUS funcionar. Então, eu fico muito feliz, agradeço demais ao Flávio o convite. Nos momentos difíceis, o Flávio já vinha ajudando a gente, ele hoje é o coordenador dessa rede grande, né, de pesquisa em saúde mental, e a gente acredita que essa pesquisa e o nosso trabalho, e a nossa política, e a nossa integração com outras universidades vai fazer o Brasil andar bastante no que é a construção de uma política de saúde mental que possa, de fato, diminuir o sofrimento de nossa população e fazer com que a gente tenha dias melhores. Uma qualidade de vida boa, né, com muita saúde, mas, sobretudo, com muita força para a gente aguentar o que é a vida e nossas dificuldades. Flávio, então, muito obrigada. Eu queria passar para você falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, e cumprimentando a magnífica reitora Gulnardi Azevedo Silva, cumprimento também o professor Ronaldo Damião, meu colega da Academia Nacional de Medicina, e todos aqui presentes, né, falando desse tema tão importante. É muito importante começarmos, tá? A gente vai falar muito aqui da Organização Mundial da Saúde, certo? E nós vamos falar desse órgão porque ele é transnacional, né? E esses problemas que a gente vai mencionar aqui, a gente está olhando para dentro das nossas universidades, intramuros, estamos olhando para a realidade do nosso país, mas eles estão afetando o mundo como um todo, conforme a gente vai estar vendo aqui nessa apresentação. Vamos, então, abordar um pouco de saúde mental aqui na atualidade, o que são os dados internacionais, e vamos também finalizar falando um pouco dessa Rede Nacional de Saúde Mental, né, da nossa parceria com a Cláudia Miliauskas e toda a equipe aqui, né, que a gente está estreitando os laços. Bom, então, esse é o plano, né, esse é o mapa que a Organização Mundial da Saúde desenhou, né, de 2013 para 2030, buscando, né, então a visão deles já é bem adiantada e cobre mais ou menos o que a gente vai enfatizar aqui. Mas a cobertura universal em saúde seria o nosso equivalente aqui ao SUS, a questão dos direitos humanos, a questão de darmos um empoderamento maior para pessoas em situação de vulnerabilidade, olhar para a vida como um todo, né? Muitas vezes a gente olha uma parte, a juventude ou o idoso, e a verdade é que são situações que vão se construindo ao longo da vida dos indivíduos, né? E lembrar que quando a gente atua, certo? A gente cria as políticas, integra, mas em algum momento vai ter que se tratar uma pessoa que está em sofrimento. E aí é muito importante a gente lembrar da epidemiologia dos nossos colegas, que a gente deve usar práticas baseadas em evidência, né? E a ação na construção de uma melhor saúde mental não é da psicologia, certo? Também não é só de setores como medicina ou psiquiatria, mas é bem mais ampla, é transversal e afeta diferentes setores da comunidade, da universidade, como nós estamos vendo aqui, né? Eu acho que a UERJ está criando uma política transversal, né? Estou vendo o professor Messias, esqueci de mencioná-lo, mas estou mencionando meu outro colega lá da academia. Bom, então, quando se fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? Uma das questões que aparece, né, já desde o início é a questão da saúde mental. Existe já um conhecimento acumulado, estratégias de prevenção, tem um avanço importante na ciência, mas a implementação é complexa. São transtornos, especialmente os transtornos mentais comuns, ele tem prevalência muito alta, né? Então, é impossível que eles sejam vistos nas RAPs, eles têm que ser vistos realmente num nível de posto de saúde. A gente precisa capacitar os nossos colegas para fazerem
essa identificação e um primeiro manejo, e depois chegarão na RAPS ou no equivalente, né, em diferentes países. A saúde mental não é binária, certo? Ela não é como outras áreas aí da saúde, né? Então, você tem uma condição ou não tem artrite reumatoide ou não tem. A saúde mental está mais num contínuo e as pessoas podem ter patologias dessas tipo sim ou não, né? Por exemplo, um portador de doença mental grave, ele tem ou não tem, vamos supor, esquizofrenia, certo? Mas onde entra nessa área de estresse crônico, ansiedade e depressão, tem uma zona cinzenta bem expressiva, na qual a navegação não é tão simples, né? E cada pessoa vai apresentar esses quadros de uma forma única, né? Precisa, além da boa vontade, um treino importante para a gente poder encarar cada uma das situações. E aí, vamos para os números, né? A gente está criando comissões, essa rede nacional, para abordar esse tema, né? O Brasil está acordando no pós-pandemia para o fenômeno da saúde mental, né? E agora, sobretudo, a saúde mental no jovem, mas nós não vamos resolver, a gente vai abordar, nós vamos entender e vamos melhorar as coisas, mas a prevalência é muito alta, né? 1 em cada 7 vive com um transtorno mental no mundo, certo? Não estou falando de Brasil. Então, a gente vai abordar, vai acolher, vamos tentar ajudar, mas não é algo assim, vamos solucionar, né? Não tem como, né? A gente não zera riscos, por exemplo, para doença cardiovascular. A gente aborda, né, e retiramos alguns removíveis, né? O Brasil teve uma ação, né, olhando para esse setor com o tabagismo, né? Então, a gente conseguiu melhorar muito as coisas, tirando um fator de exposição. Eu vejo que, assim, se eu pudesse dar uma opinião, eu acho que as nossas políticas com relação ao uso de álcool são muito falhas, tem um interesse comercial muito grande e os jovens ainda não se deram conta do mal que o álcool faz, né, no uso crônico ou mesmo no uso esporádico, mas com grandes quantidades, né, que um fator que aumenta a violência, acidentes. Então, acho que isso aí é algo que ainda alguém precisa encampar, né? Quem sabe começa aqui, né, através dessa rede, a gente começa a falar mais desse assunto e criar soluções. A maioria das pessoas que têm esses problemas, 70%, não vai receber tratamento. De novo, isso é no mundo, não é aqui, tá? E nós temos o seguinte problema: os ministérios da saúde, em média mundial, no Brasil está nesse número para um pouco menos, investem muito pouco, né? A tendência, né, tudo está atrelado na alta complexidade, na raridade e de soluções altamente tecnológicas, né? Quando, às vezes, quem conhece saúde pública sabe que não é através da alta tecnologia que a gente resolve ou previne a grande maioria dos problemas que a gente enfrenta em saúde. Bom, então, olhando para transtornos né, mentais, doença mental, nós temos já 1 bilhão de pessoas no mundo vivendo com transtornos mentais, né? Desses, a ansiedade é o mais prevalente, mas a depressão vem em seguida. Com grande frequência, as duas coisas vêm juntas, tá? E as outras, né, que não são tão frequentes, são também preocupantes, né? Transtorno do desenvolvimento intelectual, né? Esses transtornos do neurodesenvolvimento, como déficit de atenção e o autismo, a conduta, o transtorno bipolar, esquizofrenia e os transtornos alimentares. Claro que, devido ao fato que alguns desses transtornos são mais graves, eles recebem muita atenção, mas o que é mais comum está aqui nesse lado, ansiedade e depressão. Esses aqui, a gente
imagina e gostaria que na área primária de atendimento à saúde, nos postos de saúde, nós já tivéssemos uma boa estratégia para lidar com essas situações. Quando começa a vir, né, para transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos ditos, a Organização Mundial da Saúde usa o termo doença mental grave, né, severe mental illness, né, aqui nós precisamos da RAPS. A gente tem que ter um especialista, é muito difícil diferenciar uma coisa da outra, e os tratamentos mudam muito se for, por exemplo, esquizofrenia e bipolaridade, é um outro universo, né? Então a gente tem que estar bem atento para essas questões. Em termos de anos vividos com incapacidade, da mesma forma, depressão e ansiedade estão no topo, né? E assim, a minha impressão, sendo da área de saúde mental, é que pouco se fala ainda. A gente liga, né, esses TV ou outros meios de comunicação, e nós vamos falar da alta complexidade, de hospitais de ponta que fazem tratamentos biológicos, nada contra, tudo isso é muito importante. Mas a gente também tem que olhar para aquilo que é prevalente, né? Então, essa consciência a gente precisa desenvolver para ajudar tantas pessoas que, né, precisam dessa ajuda, né? Então, depressão e ansiedade, como eu estava dizendo, e vem aqui também muito importante o uso de substâncias, tá? Qual substância principal? Como eu já falava, o álcool disparado lá na frente, certo? É o que mais preocupa. A gente vê a face mais visível, a gente pensa, né, cocaína, crack, isso aí é o que, vamos dizer, está na mídia. Quando a gente vai olhar os números, existe, mas não tem esse mesmo impacto e prevalência que o álcool, por exemplo, que é lícito, inclusive, né? Então, a gente tem que ter essa visão, assim, que de uma certa forma, a nossa forma de pensar é ver a situação mais extrema e generalizar daquilo para situações menos complexas. E a gente tem que olhar, na verdade, para a situação, para o todo da situação, e criar estratégias preventivas, sobretudo, né? Então, aqui, ainda falando dos anos vividos, né, com incapacidade, né? Aqui. Esse é um outro gráfico que eu queria chamar a atenção de vocês. A doença mental é uma doença crônica dos jovens, tá? Então, olha onde é que aparece, certo? O pico começa ali pelos 12 anos de idade, acompanhando mais ou menos a puberdade, e sobe, né? No adulto jovem, a gente vai ter aqui pelos 25, 30 anos de idade, o pico da eclosão da doença mental, a grave e as doenças mentais comuns. O que acontece? Como essa população, em termos de saúde física, é mais saudável, a doença mental acaba que é a doença crônica dos jovens, né? Isso é o que a gente tem visto cada vez mais se falar no Brasil. E uma universidade, por exemplo, o que a gente tem de aluno é essa população, né? Então, naturalmente, nesse período de dentro da universidade que as coisas ou vão se agravar quando já estiver pré-existente ou vão eclodir, tá? Não necessariamente tem a ver com o que a gente faz intramuros, né? Isso ocorre de forma genérica, mas é claro que no intramuros a gente faz o melhor possível, estamos fazendo para a gente poder se organizar e dar o melhor atendimento, certo? Aqui estão, né, chegando lá, depois dos 60 começa um pico de outras, né, outra psicopatologia, que são as ligadas ao envelhecimento, né? Mas guardar esse conceito, a doença mental é a doença crônica do jovem.
E é um fator de risco para as outras doenças crônicas, como o desequilíbrio metabólico, que vão levar às doenças cardiovasculares. Bom, a questão do suicídio, né? Então, o suicídio ele responde por uma em cada 100 mortes globalmente, certo? Não é pouca coisa, é um número bastante alto, certo? E ele, como eu dizia, ele não está em um setor ou outro, ele está pegando a população como um todo, de todos os países, e nós veremos num slide aqui em seguida, que o que nos preocupa é que mundialmente o suicídio não está em alta, ele está caindo, tá? Entretanto, nas Américas, os Estados Unidos é um bom exemplo e o Brasil, infelizmente, é um outro exemplo, esses números estão aumentando. Então, tem alguma coisa muito peculiar ocorrendo com o nosso país que merece toda a nossa atenção, né? Bom, e a depressão, então, depressão e ansiedade, as doenças mentais comuns, né? Elas aparecem nesse período que eu estava citando, ali pelos 12, 13 anos que começa, o pico é no adulto jovem, e a prevalência tende a se manter, né? Ela não vai se alterando, são, como eu disse, doenças crônicas, tá? O que a gente faz? A gente mitiga, previne, né? E muitas vezes com estratégias multidisciplinares a gente reduz muito o sofrimento desses indivíduos, mais frequentemente, como doenças cardiovasculares, a gente não consegue eliminar de todo, né? A gente mitiga e trabalha com prevenção. Esses dois aqui estão no grupo do que se chama doença mental grave, tá? Esses também vão ter esse início aqui precoce, né? Mais precoce que a ansiedade e a depressão, e depois, como são crônicos, o indivíduo segue, né, com esse transtorno, né? E ele passa a ser pouco prevalente, né, em novos casos a partir de uma idade mais avançada. Bom, eu vou passar assim muito rapidamente, não dá para a gente detalhar em todos, mas vamos fazer um apanhado, né? Transtorno alimentar, né? Da mesma forma, o pico aqui no jovem adulto é mais comum em mulheres do que em homens, né? O déficit de atenção, né, que a gente se fala muito, né, na mídia, entre os alunos e tal, e, de novo, é uma coisa que se fala muito, existe, tem, mas não tem a gravidade de outras coisas, ou não mereceria o nível de preocupação que a gente tem com outros transtornos, né? Não que eles não devam ser tratados, sim, mas às vezes certas coisas chamam mais atenção e se tornam alvo de atenção da mídia, etc., quando coisas que são mais prevalentes e muitas vezes passam desapercebidas, né? Então, de novo, crônica do adulto, iniciado na juventude, né? Como é que fica o panorama no idoso, certo? Não é tão diferente. Então, ansiedade e depressão são as doenças mentais comuns, as outras não são tão prevalentes, mas é claro que aquilo que iniciou no adulto jovem vai ser carregado ao longo da vida e vai aparecer também no idoso, né? A questão de homens e mulheres, né? Então, não é algo assim genérico. Por exemplo, o transtorno alimentar é mais comum em mulheres, né? Mas o déficit de atenção e o espectro autista são mais comuns em homens, né? E alguns deles estão ali praticamente distribuídos 50% como transtorno bipolar, né? E a esquizofrenia é um pouquinho mais em homens. A mulher está um pouco mais protegida, né? Bom, padronizado por idades, e se a gente for olhar
diferentes países, né, nós não vamos identificar uma variação tão grande, né? Então, olhando países africanos, asiáticos, quando tem estatística, alguns países não liberam estatística publicamente, a gente vai ver variações, mas elas não vão ser como a gente poderia às vezes imaginar, assim, tal região está sofrendo mais estresse, ali que todo mundo vai ter doença mental. É claro que a guerra e outras coisas terríveis que acontecem hoje em dia vão levar as pessoas a um extremo sofrimento, né? Mas se a gente olha globalmente, não tem algum lugar que esteja totalmente distante de outro. Alguns fatores, né, eu falava do alcoolismo, né? Então, vários países do mundo árabe, o álcool é proibido, e aí os níveis, evidentemente, ficam muito baixos, né? Aqui, padronizado por idade, né? Bom, esse conceito aqui eu queria me debruçar, tá? Quem trabalha na área mais da linha de frente, em saúde pública, tem olhado para a ideia de que existe um momento onde as pessoas estão em risco e os sintomas não estão tão claros, e é um momento que a gente pode agir, né? Encontrando uma criança em sofrimento, em condição de vulnerabilidade, muitas vezes, se a gente tiver uma atuação, né, nesse momento, a gente previne que outros estágios de maior gravidade venham a se desenvolver. Por exemplo, né, o melhor exemplo é o uso de substância, né? Se a gente não cria campanhas para prevenir que os jovens, né, desde o início da adolescência, comecem a usar álcool, isso vai gerar um fator de risco mais adiante para o alcoolismo. A outra questão, que nós bem sabemos, é o estresse pós-traumático, né? Se a gente não der acolhimento para quem está numa situação de vulnerabilidade, é muito provável que essa pessoa seja exposta e venha a desenvolver esses transtornos de estresse pós-traumático, que vão formar, né, junto com o uso de substância, álcool e outras substâncias associadas ao trauma, formam uma outra categoria bem difícil de tratar, que se chama psicopatologia complexa, que são aqueles indivíduos que vão ter substância, álcool e mais uma ou duas outras coisas, do tipo depressão e déficit de atenção. Em suma, como a multimorbidade na medicina. Quanto mais coisa você tem, mais coisas você terá. Então, em saúde mental, a gente pode tentar, desde o início, dar essa atenção. Ela ocorrerá no posto de saúde e, num dado momento, ela vai se tornar um diagnóstico de transtorno de humor, de transtornos que cursam com psicose ou doença do pânico. E aqui nós vamos provavelmente já estar dentro das RAPs. Tá? RAPs são redes de assistência psicossocial, é onde se faz o atendimento especializado em saúde mental no Brasil. Tá? Então, isso aqui eu acho que é um slide, é uma maneira de raciocinar muito interessante, é como trazer a noção de pré-diabetes que os endocrinologistas desenvolveram tão bem, né, para o campo da saúde mental. Sempre é mais fácil tratar no começo, quando aparece o sofrimento, são síndromes mais delimitadas e a gente tem muito mais ferramentas para ajudar. Quando chega no estágio da multimorbidade, sempre é possível de ajudar, mas aí nós vamos passar para RAPs e vamos passar para um cuidado de complexidade bem maior. Bom, aqui nós passamos para outro tema, né? A gente vai entrando mais no tema da aula, né? O que houve, né, com o Brasil? Por que depois da pandemia a gente ouve tanto falar de saúde mental? O que está se passando em nível mundial, né? Basicamente, a pandemia já foi uma situação muito importante de crise mundial. Mas, se a gente for olhar para a geopolítica, nós vamos ficar até surpresos, né? Nunca se imaginou que o Brasil
ia estar sendo alvo de uma política colonialista, podemos dizer, e até de uma tentativa de aplicar leis de um outro país dentro do nosso próprio país. É algo que nunca se pensou. Eu não pensava que a gente ia ver tudo isso de novo. Entretanto, está aí, né? São mudanças geopolíticas, são mudanças no formato das doenças, com a globalização, a possibilidade de termos pandemias está sempre ali latente, né? E as tensões que decorrem dessa instabilidade toda, né? Hoje em dia tem 2 conflitos, né, armados importantes, e vocês imaginem quantas pessoas vão perder suas casas, quantos deles terão que sair, né, do lugar onde eles vivem sem ter nenhum destino concreto, né? Ninguém oferece um lugar para essas pessoas que estão numa situação tão terrível. E isso não está só na Europa, nem no Oriente Médio. Aqui no nosso continente, né, o Brasil tem recebido imigrantes venezuelanos que não, por eles não estariam saindo do seu país, mas a situação está muito difícil, né? E aí então a gente tem que olhar para esses determinantes, né, que às vezes são geopolíticos, mas com grande frequência nessa parte do mundo aqui, América Latina, que a gente habita, e no nosso país em particular, nós temos a desigualdade social, né, que é um grande problema. Ela vulnerabiliza certas populações, né, e cria um ambiente favorável ao estresse crônico, ao aparecimento desses agravos, né, agravos de saúde mental. Então, esse é um dos motivos, né, os determinantes sociais. A gente nem falou nos determinantes comerciais, né, que determinantes comerciais de saúde, vender, por exemplo, né, eu estava falando do álcool, ou esses alimentos ultraprocessados, né, a gente está vendo determinantes comerciais, interesses comerciais afetando a saúde das pessoas. Então, temos os determinantes sociais e os determinantes comerciais. Onde que um determinante social, né? Social às vezes parece meio abstrato, mas quem está vulnerável está muito mais propenso a sofrer trauma, né? Uma pessoa que está vulnerável, não tem um rendimento adequado para se organizar em termos de uma casa, cuidar dos filhos, essas pessoas terão mais exposição a trauma, problemas habitacionais, né, problemas de endividamento, né? Tanto se fala assim no Brasil, puxa, a população está endividada, e aí passa a lei no Congresso e torna as BETs algo, né, oficial, e que está aí no Brasil todo, infelizmente causando mais agravos para quem é mais vulnerável, né? As pessoas com vulnerabilidades, elas têm mais tendência a comportamentos impulsivos, como é o do BET, né? Virou BET, né? Antes era jogo. Bom, aí entram outras questões, né, dentro desse mundo em transição. Uma transição é a mudança climática, né? Eu, sendo de Porto Alegre, tenho muita propriedade para falar que o clima nessas regiões, né, como é o sul do Brasil, ele ficou vulnerável pelas mudanças que ocorreram num período muito curto, né? Então, é um lugar que sempre choveu, mas não do jeito que está chovendo, né? O Centro-Oeste, né, desde que a gente conhece, é um lugar mais seco, né, em determinados momentos do ano. Mas o jeito que ele está queimando, né, isso é um fenômeno recente. E se a gente fala com os especialistas nacionais, não faz muito, teve um simpósio importante ali na academia, para a gente ouvir os climatologistas, as pessoas ligadas à área do clima. Nós teremos a COP30, devo estar lá dentro de pouco tempo com essa mesma aula, levando o recado da saúde mental. Mas a COP30 agora ela é um assunto meio que de vida ou morte, e onde a gente já tem uma doença instalada, né? A gente pode mitigar,
mas não temos como reverter para um marco zero. E essas alterações de clima, aqui no Rio, eu acho que não, também as inundações, né, os deslizamentos, até acho que aqui foi onde primeiro se olhou, né, para a questão de deslizamento, e que lá no Rio Grande do Sul não afetou uma região, afetou um estado inteiro, né? Mas, em suma, nós temos aqui, na questão do clima, especialmente, né, as mudanças climáticas, essas alterações sociais que eu comentei, e a saúde mental vai interagindo nesse ambiente, né? Se a gente não criar nenhuma intervenção, isso vai gerando um ciclo de piora, né? Claro que, se nós tivermos uma situação de privação, de pobreza, isso vai agravar condições de saúde mental que já existem e pode prejudicar o curso de problemas que nem estavam existentes, mas eles passam a ser agravos, né? O que a gente exemplifica melhor é a exposição a substâncias, né? Então, o que causa, qual é o maior fator causador? É a facilidade do acesso, né? Fácil de achar, não é tão caro, está disponível, vai acabar aumentando, né, a questão do uso, sem nenhuma campanha específica, né? A gente normalizou na nossa cultura o uso do álcool, o uso de pessoas menores de idade usarem o álcool, isso está super ok, né? E, no entanto, possivelmente, na nossa área de saúde mental, é o maior problema de todos, né? Mas, então, as substâncias, os comportamentos de risco, né? A situação de vulnerabilidade leva a problemas, né, que as crianças enfrentam, né? Sem o abrigo e a proteção dos pais, as crianças são muito vulneráveis e vão acabar se expondo a uma série de riscos. A educação, né? Nós estamos aqui, as universidades públicas se organizando em redes para dar um melhor acolhimento para essas situações de saúde mental. Entretanto, nós somos uma minoria muito privilegiada, né? Quem está intramuros pertence a uma fatia pequena da população que tem uma situação melhor do que as outras fatias da população. Então, as nossas universidades, que enfrentam inúmeros fatores que a gente está estudando, procurando enfrentar, elas ainda, no contexto geral, são lugares muito mais protegidos do que você está numa comunidade, numa zona de vulnerabilidade, às vezes com guerras, né, armadas ocorrendo ali, né, que vão trazer, sem dúvida, estresse e muitos agravos, né? Violência doméstica, violência contra a mulher e contra minorias, né? Temos campanhas, tem que melhorar muito ainda, tá? Uma outra questão é a precarização das casas. Às vezes não é não ter uma habitação, é ter uma habitação muito precária, onde todo mundo tem que conviver em uma peça. Às vezes a iluminação não é boa, às vezes o calor é muito intenso, né? O nosso país não tem o frio, não, o Brasil não tem o frio de outros países, mas aqui tem muito calor e ondas de calor que são muito complicadas em termos de saúde. Então, já antecipando algumas coisas que a gente vai ver mais para o fim. O Brasil não é assim um país que chame atenção por ter uma prevalência de transtornos mentais muito diferente de outros países, mas nós temos muita desigualdade, certo? Então, essa desigualdade, ela vai tornar, possivelmente ela vai dar um formato para essas condições aqui no nosso meio, diferenciado e mais complexo para a gente tratar. Bom, o que vai produzir, num primeiro momento, questões de saúde mental?
A primeira delas basicamente é o que a gente herda, né? São determinantes genéticos do neurodesenvolvimento. Ainda quando o bebê está se desenvolvendo na barriga da mãe, ali então agravos ambientais, se houver uma situação de desnutrição, por exemplo, ou de consumo de álcool, ou consumo de drogas, ou violência e estresse, ou algo que também às vezes a gente presta pouca atenção, que é o tabagismo, certo? Tudo isso gera fatores de risco que no adulto geram psicopatologia. Eu trabalho assim, o foco da minha atenção é o transtorno bipolar e o espectro autista no adulto, e no transtorno bipolar, sobretudo, um dos fatores de risco que nos surpreendeu, né, estudando a corte de Pelotas, é o tabagismo na mãe, né? No tabaco tem muitos elementos pró-oxidantes que vão alterar a expressão de muitos genes de forma negativa, né? Então, bom, genética é um fator, tá? Como exposições, né, para a mãe, né, pobreza, problemas de falta de acesso à educação. Aí depois nós temos o parto, né, se nós tivermos traumatismo, né, no momento do parto, isso também gera insultos para o cérebro, e uma das manifestações será a doença mental. E na infância nós temos sobretudo a questão da negligência e do trauma, né? Então a criança precisa de muitas condições favoráveis para ela se desenvolver, né? Um ambiente afetivo, uma escolarização adequada e, sobretudo, segurança e alimentação, né? São coisas tão básicas, mas a gente sempre é importante enfatizar. Na adolescência, nós temos a questão desse mundo digital, né, do cyberbullying, do quanto os adolescentes estão expostos a estresse que vem digitalmente, né, a influência dos pares e a questão do abuso de substâncias e, muitas vezes, um início precoce da vida sexual, né, que vai acabar também gerando problemas. Um deles é a gestação, né, a gravidez indesejada em meninas muito jovens, que vai impactar a vida fora e muitas vezes vai empobrecer essa pessoa, que além de sustentar-se terá o filho e muitas vezes não vai ter um pai em casa. Na idade adulta, bom, aí então são as relações, ter um emprego ou não, dependendo do ambiente de trabalho, isso também pode causar agravos. E claro que situações sociais de exclusão, né, de insegurança financeira, né, na meia-idade, né, é o grande fator, né? Então, por exemplo, nós tínhamos, assim, em termos, se a gente olhar para a epidemiologia do suicídio, se olhava muito para o jovem, né, que é sempre uma população vulnerável, e para o idoso. E hoje em dia a gente olha cada vez mais para indivíduos de meia idade, sobretudo sob estresse financeiro, né? Isso muitas vezes leva a situação de desespero, né? Vem aí então um outro conceito que eu não vou abordar hoje, quem sabe na próxima, que são as mortes pelo desespero, né? Então, pessoas que já não têm esperança mais de ter um emprego, aí vai entrando o alcoolismo, e isso vai levando a toda uma área aí que está se estudando em psicopatologia, que são essas pessoas que meio que assim não têm muita esperança que as coisas vão melhorar para elas, né? Então, os fatores então que onde que nós podemos atuar, os principais, né? Olhar para a questão da vulnerabilidade das mulheres, né, que às vezes engravidam muito precocemente, né, o cuidado das crianças, o cuidado perinatal, né, e aí então nós vamos começando, né, a pensar como é que a gente melhora a saúde mental. Dar boas condições para as crianças é
uma ótima forma de melhorar a saúde mental. As outras a gente vai explorar um pouquinho mais, mas exercício e vida saudável são também formas de enfrentar a doença mental comum, tá? Então, a gente não precisa ter RAPs, psicólogo, psiquiatra para todo mundo. A gente precisa usar o bom senso e promover trajetórias de vida que sejam mais favoráveis às pessoas. E quando, de fato, tiver o adoecimento, aí nós precisamos dos especialistas para fazer esse cuidado, né? Aí vai indo, né, mais tardiamente, ali na adolescência, vem a impulsividade do adolescente, as substâncias, né? E aí, então, sempre melhor prevenir do que lidar com situações complexas na vida adulta, né? Bom, onde que estão os problemas principais na saúde pública, mental, né? E aí são coisas como a questão da governança, né? Às vezes tem até o recurso, mas ele não chega na ponta de uma forma eficaz, né? A questão de que em países como o nosso, que tem muita desigualdade, alguns terão acesso e outros não terão nenhum acesso, né? No meio de campo, acesso melhor ou pior, conforme está organizada a rede, né? E uma outra questão é que, olhando para o Brasil como um todo, né, a gente vê as RAPs, elas estão funcionando, é muito melhor do que a gente tinha, né, mas nós não teremos uma condição ótima para atender todo mundo nas RAPs. A gente precisa fazer coisas mais eficazes na linha de frente, e o mesmo vale para instituições, né, como a que eu trabalho, Federal do Rio Grande do Sul, ou mesmo a UERJ. A gente pode realizar um bom acolhimento, a gente pode educar as pessoas, mas as universidades não se tornarão um novo SUS, é impossível, né? A gente pode, na verdade, ajudar o SUS, certo? Então, ajudarmos com o nosso conhecimento, com o nosso capital humano, como a reitora mencionou, né? Nós podemos criar essa via de duas mãos e capacitarmos cada vez melhor e apostarmos no nosso Sistema Único de Saúde, que é realmente das coisas melhores que o Brasil tem. Não é perfeito, mas é onde a gente tem conseguido atingir a população em maiores números, né? Claro que países, né, como o nosso, né, que é nós estamos aqui nessa faixa, né, então um rendimento que está até melhor do que muitos outros, mas ainda muito longe dos países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos gastam mais com saúde mental, mas ainda é muito pouco, mesmo nos países desenvolvidos. E no nosso país, eu acho que tem muito para a gente fazer, né? Essa palestra aqui, não é à toa que a gente está conversando sobre esse tema, tem muito a ser feito, né? A gente está começando e se imagina que nos anos que vêm por aí a gente vai estar tendo uma condição bem melhor de lidar com esses agravos em saúde mental. Somente 11% do orçamento dos países globalmente é alocado para a saúde mental. Realmente, o nosso investimento mundialmente está muito aquém, no Brasil também, mas não é um problema nosso, é algo que se refere ao estigma, como as pessoas veem a doença mental, como as pessoas minimizam a doença mental, e isso acaba fragilizando o sistema. Desse pouco que a gente tem, a maioria acaba sendo gasto em casos de alta complexidade, aqueles que eu falei, quando tem psicose, doença mental grave, às vezes tem situações muito graves de risco de suicídio, e acaba sendo necessária a internação, que é um procedimento caro, né? Alta complexidade sempre é cara, e aí então o pouco que se tem acaba sendo gasto
nesse extremo aqui do espectro, e sobra pouco para a gente olhar para os programas, né, mais de linha de frente, que possivelmente teriam um impacto bem maior. Bom, 82% dos países, né, eles têm sistemas públicos de financiamento para cuidados em saúde, né, e cuidados em saúde mental. Entretanto, é claro que os países mais desenvolvidos, eles têm muito melhor cobertura, né, do que esses que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, ter o recurso no país não quer dizer que as pessoas estão tendo acesso. Muito provavelmente, uma pequena parcela tem muito acesso e uma grande parcela não tem o acesso que deveria, às vezes não tem acesso nenhum. Então, aqui já falamos desse tópico. Opa. E, da mesma forma, né, a nossa área da pesquisa, né, ela recebe pouco financiamento, né, em torno de 5,2% daquilo que é investido na saúde. Em países que têm uma condição melhor, chega a 8%. Mas os números que eu mostrei aqui certamente sinalizam que o investimento deveria ser bem maior, né? Então, ainda tem muito desconhecimento, existe muito estigma, são coisas que vão impedindo esse campo de avançar da forma que deveria. Quando tem a pesquisa em saúde mental, ela é muito pouco focada nesse aspecto translacional, que é como transferir o conhecimento que a gente acumula para o cuidado de indivíduos, né? Então, se a gente olha como que o dinheiro de pesquisa está sendo usado, boa parte dele, isso não é errado, está sendo usado na pesquisa básica. É muito importante a gente olhar para a genética, para os modelos de estresse, é fundamental. Entretanto, o que a gente vê? Não é que tenha que tirar daí, mas deveria expandir mais essa preocupação em como que chega o cuidado nas pessoas, certo? Essa área de implementação, a gente negligenciou muito tempo em saúde, e é uma área do conhecimento, tem pesquisas específicas na área de implementação, teria muito para a gente fazer nesse setor. Aqui já falamos. Bom, com relação à nossa força de trabalho especializada em saúde mental, aqui a gente está indo então para a rede de assistência em saúde mental, os países de baixa renda, né, eles têm uma cobertura na rede de saúde muito falha, né? As nossas RAPs também, a gente melhorou, criamos as RAPs, mas o nível educacional para atendimento na área de saúde mental ainda é bastante deficitário. Quando nós vamos para saúde mental da criança e do adolescente, é uma coisa muito deficiente, ainda centros universitários têm essa condição, mas a gente sai dessas ilhas aí de excelência e vai encontrar muito pouca coisa no nosso sistema, né? Bom, nós temos muita evidência de que existe uma relação bidirecional entre ter doença mental e ter doenças físicas, né? Quem tem doença mental está mais vulnerável a contrair, né, doenças infecciosas, e quem tem doença mental está mais suscetível a desenvolver questões metabólicas e que mais adiante levarão à morbimortalidade cardiovascular, tá? Infelizmente, quem apresenta doenças mentais graves, por exemplo, uma depressão recorrente ou então um transtorno bipolar, eles têm uma expectativa de vida diminuída, não apenas por suicídio, mas por mortalidade cardiovascular, porque essas doenças desregulam muito os ritmos, né? As pessoas acabam
tendo problemas metabólicos e levando a doenças físicas. Por outro lado, quem tem doenças físicas graves, né, debilitantes, vai acabar tendo estresse crônico e levando a doença mental. Então, existe uma alta correlação entre a saúde física e a saúde mental, né? De novo, né, tuberculose é um agente infeccioso, evidentemente, mas se nós tivermos um indivíduo morando na rua, sem casa, né, provavelmente às vezes usando alguma substância ou com problemas nutricionais, ele vai estar muito mais exposto a contrair, por exemplo, tuberculose, ou inclusive muitas das doenças tropicais negligenciadas, né? Então, um indivíduo mais vulnerável, ele vai estar menos cuidado, mais exposto, e nós vamos gerar, então, esse tipo de situação também, né? Bom, esse é um outro tópico que a gente vai mencionar aqui, ele é de grande importância, é que indivíduos vulneráveis frequentemente são aqueles que vão sofrer mais abuso, né? Entra um fenômeno social, né? Evidentemente, aquele que está com mais dificuldade para se organizar e enfrentar problemas ambientais é o que vai mais estar exposto à violência, né? Detenção arbitrária, né? Falta de cuidado, abuso sexual e violência, né? Exploração financeira, né? Empregos, ou às vezes nem emprego, mas simplesmente trabalho escravo, né? Então, indivíduos em desvantagem vão cair muito mais nesse domínio, né? E lembrar que o simples contato social é a forma mais efetiva de intervenção para melhorar situações ligadas a estigma, né? Então, a pessoa que é portadora de uma doença mental, o maior problema é ela se tornar solitária e ficar sofrendo sem ajuda de ninguém. O que nós, como instituições, podemos fazer? Melhorar a comunicação entre as pessoas, trabalhar o conceito de uma comunidade, né? Aqui uma comunidade uergiana, que inclui todos os segmentos, e se nós fomentarmos o contato e o convívio saudável entre as pessoas, nós estamos fazendo uma excelente medida simples e eficaz de promoção da saúde mental, né? Então, eu espero que com esse trabalho, né, Cláudia, que a gente está iniciando, que a gente possa ter comunidades mais saudáveis como um produto, certo? E aí, se nós conseguirmos isso, nós teremos uma promoção da saúde mental. Talvez as pessoas que estão em sofrimento consigam falar para os seus colegas, que vai informar uma autoridade, um professor, e a ajuda vai chegar, né? O nosso mundo digital, ele trabalha contra nós, infelizmente, né? Porque ele leva as pessoas a um lugar de muita solidão e, infelizmente, às vezes a informação que elas vão encontrar ali não promove saúde mental, às vezes ela promove desinformação, tá? Então, acesso às redes, né, redes sociais e redes de informação, como pudemos ver bem na pandemia, às vezes significa que a gente vai estar exposto à desinformação. É um mundo em transição, né? É uma sociedade em transição e a gente, a cada dia, está tendo que lidar com uma situação que já não era favorável e que ela está sempre mudando, né? Então, a gente tem que ter esse olhar atento e para ver como é que a gente posiciona as nossas intervenções. Adiantando lá o que a gente vai abordar mais para o final da apresentação, é muito importante as comunidades, né? Então, aqui a comunidade uergiana se organizar, mas conectar-se com as demais comunidades, né, das universidades públicas brasileiras. Nós só vamos ter políticas melhores quando a gente, em primeiro lugar, souber o que está acontecendo. É muito importante o pesquisador ir lá e dar os números, né?
e depois a gente vai ter que colocar em prática políticas não para uma instituição ou outra, mas de preferência construirmos juntos algo que transversalmente mude para melhor o nosso sistema que estamos falando hoje, que é o nosso sistema de educação superior. Bom, saúde, como vocês bem sabem, cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a saúde é um deles, e cada vez mais saúde mental é também um componente que a Organização Mundial da Saúde está olhando de microscópio, né? O quanto que isso vai se transferir, ou quanto que a gente vai poder reagir a esses números aí que nos preocupam, isso tudo vai depender da maneira que a gente vai se organizar como país e, sobretudo, como é que nós vamos ajudar o SUS a se desenvolver, né, enxergar mais essas coisas e ter profissionais habilitados para tratar. Bom, quando se investe em saúde mental, certo, nós temos resultados muito positivos, né, de melhora na expectativa de vida, melhora nas condições do indivíduo trabalhar de maneira autônoma, reduz números de suicídio, né, e melhora a saúde das pessoas que convivem, né, com esse indivíduo em questão, certo? Então, investir em saúde mental traz grandes benefícios. Essa é a nossa grande campanha, né? Precisamos engajar, né, os setores governamentais e não governamentais que possam nos auxiliar a fazer todo esse trabalho. Por exemplo, investir no tratamento da depressão, né, acaba produzindo uma grande economia, né? Então, se não fosse só pelo argumento humanitário, o próprio argumento econômico já falaria favoravelmente de investir para abordar a doença mental. Bom, como a gente vai organizar? Então, estamos pensando assim, vamos tentar melhorar a saúde mental no Brasil. Qual que é o melhor, onde que a gente deve se preocupar? Formar o especialista, agir mais na linha de frente, e tudo nos diz que não especialistas, na verdade, podem ser extremamente eficazes, especialmente quando as coisas estão começando no nível de saúde pública, ali no posto de saúde, certo? Então, educar esses profissionais não especialistas tem grande eficácia, tá? Então, começa por aí, é um trabalho de educação. E a outra questão é melhorar a qualidade, né? Então, identificamos o profissional, treinamos quem não tinha treinamento e aqueles que já estão atuando, podermos dar uma educação continuada e uma atualização, né? Eu, que sou psiquiatra, estudei uma psiquiatria e esse setor mudou muito. Hoje em dia, mudou tudo, a gente pode dizer. Inúmeros tratamentos surgiram, outros que foram descontinuados, e sem esse input acadêmico não tem como fazer frente, né? Bom, cuidar do nosso ambiente de trabalho, né? Então, cuidar de saúde mental não quer dizer que nós vamos cuidar daquele indivíduo lá que está vulnerável. Nós vamos melhorar aqui o nosso ambiente de trabalho, vamos tentar melhorar as interações para que sejam ambientes mais acolhedores e que não fomentem tanto a disputa e o conflito, né? A universidade, ela é um lugar de acolhimento, mas ela também é o lugar da excelência, e a excelência envolve competitividade. A gente tem que cuidar para que a comunidade caminhe como um todo e nós possamos cultivar ambientes melhores, né, nas nossas universidades. Bom, aqui a professora, a nossa reitora Gulnar, já falou
sobre a questão de termos um atendimento universal, o quanto isso é importante. Tá? Então, já temos. O nosso precisa ser qualificado e chegar em todas as pessoas. Mas estamos trabalhando para isso e somos muito otimistas com relação ao que o SUS já é e o que ele pode oferecer. Tá? Então, que prioridades a gente tem agora, né? No Brasil, né, nos diferentes países e dentro das nossas universidades? A questão de prevenção de suicídio, né? Muito importante limitar acesso, né? Maior método para suicídio é arma de fogo, então a gente podendo reduzir o número e o acesso à arma de fogo, já estamos fazendo um trabalho muito importante. Da educação para os adolescentes, né? Explicar sobre saúde mental, encorajá-los a poder discutir, né? Desestigmatizar esse tema, educar as famílias e produzir, então, intervenções precoces que tirem o indivíduo da rota do adoecimento e que eles possam florescer, né? A outra questão são as políticas públicas, né? Eu citei muito o controle de substâncias, mas a proteção das crianças, a proteção das mulheres e de minorias, né? Apoio àqueles cuidadores, né? Então, cuidar de um indivíduo com doença mental é algo, às vezes, muito árduo, né? E nós precisamos cuidar do cuidador, né? E podemos usar positivamente todos esses métodos online que estão disponíveis. Criar sites com boas informações, onde a pessoa possa encontrar maneiras de encontrar ajuda, né? E de promover a sua saúde mental, né? E, por fim, a gente vai olhando alguma coisa em termos das leis que existem, como é que elas podem ser melhoradas. Esse é uma área, né, de excelência da UERJ, né? Tem uma faculdade de Direito aí muito famosa no Brasil. E, claro que a legislação deve sempre ser melhorada e proteger os mais vulneráveis. Mas tem que ter um cuidado também. Às vezes, a legislação ela tem, como eu falei, priorizado muito o acesso à alta complexidade e, às vezes, criando distorções importantes, né, onde os indivíduos eles podem ter acesso a um tratamento super caro, né, pouco eficaz e ainda experimental, e não terem acesso ao básico, né, tipo, chega no posto de saúde, tem depressão, tem acesso a um tratamento inovador que não está comprovado e não tem acesso a um antidepressivo comum que podia mudar a vida desse indivíduo. Ensinar as pessoas a conectar socialmente e, inclusive, se autorregularem, né? E autorregulação emocional a gente pode ensinar desde a infância, envolve formas como eu tinha dito, o exercício, às vezes práticas de meditação, né? A yoga também é um método super antigo, mas ele produz regulação emocional, né? E proteger os nossos jovens, crianças e adolescentes, que são os mais vulneráveis do bullying, né? Então, no mundo adulto existe, evidentemente, conflito, existem situações de vulnerabilização, mas a criança e o adolescente na escola realmente é preocupante quando a gente vê que situações muito graves estão ocorrendo, né, em locais que essas crianças deveriam estar sendo protegidas. Bom, um slide meio confuso, mas basicamente a gente vai ter um nível onde nós vamos ter leis, nós vamos ter coisas não ligadas necessariamente à saúde, mas que vão promover a saúde, nós vamos ter os serviços comunitários, que eu tanto enfatizei, e nós precisamos, de fato, quando o indivíduo tem a doença mental grave, nós precisamos de uma retaguarda que possa oferecer os tratamentos eficazes.
Hoje em dia, diferentemente de quando eu me formei, que tinha muito pouco tratamento e pouco a se fazer, hoje tem muito a se fazer, muito, né? E a gente vê pessoas batalhando e colocando à disposição, às vezes gratuitamente, vários medicamentos para diabetes, para hipertensão, e eu não vejo ainda a colocação de antidepressivos nesse mesmo patamar. O antidepressivo trata depressão, trata ansiedade, e é lamentável que um indivíduo com essas condições muitas vezes vai no posto de saúde e sai dali sem tratamento algum, né? Então, bem diagnosticar e bem tratar a doença mental só em si já faria uma grande diferença. E aí está o nosso papel das universidades em formar profissionais bem qualificados e disseminar esse conhecimento. É a via de duas mãos da universidade com o sistema de saúde. Nós qualificamos o sistema de saúde e o sistema de saúde nos dá apoio quando temos questões difíceis, né? Então, o cuidado que será mais eficaz é aquele integrado, né? Os países que obtêm melhor resultado são esses, né? A gente olha para eles assim, né, com admiração às vezes, mas tem países onde de população pequena, né, e onde o sistema de saúde é muito bom, né? O melhor exemplo são os países escandinavos. E lá eles conseguem, de fato, um acesso e um resultado surpreendente. E aí, de novo, né, vejam o que é. Eu fiz o curso médico e fui educado com a ideia de que no Brasil, né, tinha muito sol, o povo era alegre e tinha pouco suicídio. E na Escandinávia, que era muito frio, pouco sol, tinha muito suicídio. O que aconteceu? Na Escandinávia, nos países desenvolvidos como um todo, o suicídio caiu e aqui está aumentando. O que tem aqui? A gente não sabe direito, né? A desigualdade social é um fator, né? Mas outros países fora aqui do continente americano também tem muita desigualdade e não aumentou tanto quanto o Brasil. Então tem uma coisa acontecendo aqui, né? E por isso o título da palestra, né? É uma sociedade em transição e muitos problemas estão aparecendo e alguns deles a gente não tem a menor ideia de como solucionar. A gente tem que construir muitas dessas soluções. Bom, aqui isso já falamos, as nossas RAPs, né? Bom, a outra coisa aí que todo mundo sabe, né? Então esses programas de apoio de comunidades vulneráveis no Brasil, a gente pode resumir tudo como Bolsa Família, o mais famoso, mais importante. Ele não serve apenas para dar alimentação e produzir alguma segurança social para pessoas em desvantagem. Ele promove saúde mental também, né? Não ter uma condição de pobreza extrema vai tirar você de uma situação de muito estresse, se não totalmente, pelo menos vai aliviar. Então, um jeito muito bom, eficaz de melhorar a saúde mental é melhorar distribuição de renda e dar acesso a uma melhor condição de vida para aqueles que estão em mais vulnerabilidade. Bom, o que nós precisamos fazer, né? Então, primeiramente, situações como estamos fazendo aqui hoje, a gente tem que refletir sobre o assunto, né, aprofundar o nosso conhecimento e criar soluções melhores. Nós precisamos mudar os ambientes, mudar o nosso ambiente de trabalho, né, cuidar com isso. As universidades que são polos de conhecimento são polos de competitividade também e muito conflito, então isso precisa ser melhorado, né? E nós precisamos melhorar o nosso sistema de atendimento em saúde mental. Eu acho que é uma jornada que o Brasil, pós-pandemia, se deparou, puxa, isso está acontecendo. E agora nós estamos nos organizando e eu tenho certeza que nós vamos produzir
soluções melhores na medida que a gente se debruce sobre esses problemas e tenha ações mais eficazes, né? Bom, o que precisa mudar, né? Eu acho que a questão, né, são muitas, mas eu vou reduzir, vou pegar uma, tá? Se nós pudéssemos eleger, é o estigma, certo? Reduzir, tirar é difícil, mas se a gente reduzir o estigma da doença mental, se nós pudermos conversar sobre isso entre nós, com os nossos alunos e com os nossos filhos, isso já vai estar quebrando esse ciclo de isolamento e desespero que essas pessoas acabam enfrentando. E mais uma vez eu enfatizo, amizade virtual e conexões virtuais não ajudam em saúde mental, né? O físico é imprescindível a ter um colega, um amigo, um professor sensível a esses problemas e um confidente faz uma enorme diferença. Bom, olhando para tudo isso, né, não apenas, nossa, como estou falando aqui hoje, mas vamos lá, vamos terminar, né? Mas, então, encaminhando para um fim, né, nós criamos uma rede nacional de saúde mental, a partir de um financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por que eles deram esse financiamento? Porque eles estão sendo pressionados a responder a essa questão toda que a gente comentou, né? E o que eles estão dizendo é o seguinte: olha, a gente quer ajudar, mas primeiro nos mostrem os números, né? O governador, o policy maker, ele quer ver um número para se planejar. E a gente não tem um número nacional. A gente não sabe qual é a prevalência no Brasil de todas essas coisas que eu falei. Então, esse estudo que a gente está fazendo é o primeiro, pasmem, mas é o primeiro que vai determinar a prevalência de doença mental grave. Não dá para pegar todas, mas as mais comuns e as mais graves a gente está pegando nesse estudo probabilístico de todo o território nacional. Juntamente veio uma outra encomenda do MCTI junto com isso. Eles queriam e foram pressionados para isso. Eles quiseram então saber como é que está isso dentro das universidades. E aí nesse estudo a gente olha para dentro da universidade também de maneira probabilística, né, para a gente saber o que está havendo na universidade pública, se é diferente da população, se tem menos, se tem mais, né? É uma pergunta que está no ar, a gente não sabe. Tá? E a gente está procurando entender. E tem outras iniciativas que ocorrem, como aqui na UERJ, que é um censo em saúde mental, né? Quero lembrar a todos vocês que serão procurados, né, em seguida por uma equipe que está sendo montada junto à reitoria, mas que transversalmente corta diferentes setores da UERJ, e vocês serão chamados para responder sobre a saúde mental de vocês. Lembrem que aqueles que têm qualquer problema nós queremos ouvir, mas é muito importante ouvir quem não tem nada, certo? Porque senão dá uma impressão que todo mundo tem alguma coisa, né? E que de perto, como é que é, ninguém é normal. O que é verdade em termos, né? Se eu olhar com microscópio, todo mundo tem alguma coisa. Mas esse sofrimento maior e que vai levar pessoas a uma dependência química e até suicídio, ele não deve ser normalizado. Ele é uma coisa que a gente tem que identificar e ajudar essa pessoa, né, a fazer parte do grupo saudável, né? Bom, esse é o edital, então, que deu origem. A nossa missão é desenvolver o conhecimento em saúde mental, transferir ele de volta para o SUS, né? Consolidar, então, essa rede de pesquisa e comparar a prevalência, né? Nós lançamos essa rede, vejam só que ironia, um dia antes da enchente de Porto Alegre, tá? E aí o nosso estatístico-chefe, o Pedro Nascimento, que trabalhou muito tempo no IBGE, ele disse, olha, é um cara mais ligado em números, ele disse, eu ouvi falar que vai ter uma chuva aí, talvez tenha uma inundação, o que você acha? Eu disse, não,
isso é uma chuva mansa, é muito comum aqui, pode vir, né? Aí no outro dia deu todo o problema da chuva mansa, da enchente, e com muito custo conseguimos tirá-los de Porto Alegre, e o aeroporto caiu, inclusive, e a gente teve que tirar de ônibus, foi uma confusão. Então, nesse universo em transição, nasce a Renassan, onde essa questão de mudança climática certamente vai ser um tópico. A pesquisa está em todas as regiões do Brasil, né? Onde é que está o ERJ aqui? Tá, desculpe a minha falha. E aí, então, aqui no site você já encontra muito material de psicoeducação, né? Pretendemos ajudar o SUS com produção do conhecimento, e a rede nacional é muito grande, mas quem me ajudou a produzir essa apresentação foram esses meus alunos aqui de iniciação. Então, com isso, desculpem esse tempo tão longo, mas a gente vai se entusiasmando e eu deveria ter olhado melhor para o relógio. Mas agradeço muito a atenção de todos vocês e, sobretudo, a professora Gulnar pelo convite. Obrigado. Obrigada, Flávio. Muito bom. Acho que ele conseguiu, num tempo até menor que os ministros do Supremo, falar quase tudo sobre saúde mental e nos motivar a entender. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Ele deixou bem claro o nosso papel, e é por aí que a gente vai andar. É esse desafio que a gente quer, com uma mensagem de otimismo, né? A gente pode trazer dentro do nosso ambiente e fazer muito, né? E fazer com que a gente possa ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade, e juntos a gente vai andar. Eu acho, Flávio, se você tiver um tempinho, a gente pode abrir para 2 ou 3 perguntas. Vamos abrir, eu acho que a nossa plateia tem interesse. Então, olha... muito bem. Muito bom, muito bom. Então, Flávio, eu já vi que o Ronaldo levantou a mão, nosso colega do Instituto de Ciências Sociais. Mais alguém? Então, Ronaldo, vamos pedir, se mais alguém quiser, depois a gente chama. Vem. Então, antes de falar, queria dar os parabéns para o comitê, para a Gulnar, e agradecer a fala, né? Foi muito boa. Eu não sei se eu consigo transformar o que eu estou pensando em uma pergunta, né? Mas assim, está mais ou menos no estágio de, digamos, uma dúvida, de algo que está me surgindo aqui. E muito que começou quando você falou dos Estados Unidos e Brasil, e tem a ver com algumas brincadeiras, né, e também com a boa notícia dada pela Ana, e também com a ideia dos determinantes sociais, certo? Alguns autores que estudam a emergência dessas novas direitas radicais trabalham com a ideia de ressentimento ou algumas variações dessa noção para explicar voto nesses grupos. Ressentimento de que tipo? Digamos, grupos sociais que teriam a expectativa de serem portadores de privilégios, por exemplo, homem branco nos Estados Unidos, e que, de repente, tem empregos, sei lá, que eles consideram inferiores, são chefiados por mulheres, são chefiados por migrantes, né? Percebem uma sensação de injustiça, a mesma coisa dizem, né? Variando, né? Para situações na Europa. E a gente tem, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, recentemente, a emergência de determinadas políticas que me parecem que enfatizam um determinado ressentimento em relação a algumas características da modernidade, não é? São políticas extremamente agressivas e que eu acho que têm como potencial, você dizia, eu anotei ali, mas que tem como potencial, me parece, abalar a confiança básica que a gente tem no mundo. Não é? E nesse sentido, fica difícil a expressão que você estava usando, a nossa autorregulação. Não é? Porque eu acho que o tipo de política que foi produzida, o tipo de agressividade que vem
para a vida cotidiana, afeta o quê? Afeta, por exemplo, as relações que nós temos nos nossos menores grupos, nas nossas famílias, não é? Na medida em que, sei lá, eu que pertenço a uma determinada minoria, percebo que a minha família e, de repente, o meu próprio país ou a minha cidade se transformou num local hostil. E algumas reações à esquerda me parecem que também acabam sendo também hostis, e principalmente em redes sociais, que aí eu acho que tem, além de um componente oh, meu Deus, que você mencionou, da fake news, da inverdade, mas também de uma certa agressividade que os nossos ativismos nas redes sociais alcançaram. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, eu perdi amigos por causa do bolsonarismo, né, digamos assim, né? Famílias tiveram rompimentos. Então, eu fico imaginando se nessa emergência dessas novas direitas e dessas novas formas de hostilidade, de polarização na política, a produção de determinados ambientes hostis na própria vida cotidiana, né, que não agravam a saúde mental, que não dificultam, né, espaços que dificultam essa autorregulação emocional, porque ficamos inseguros em relação ao ambiente. Eu não sei mais se a Gulnar pode ser minha amiga depois de tudo isso que aconteceu nesse país. De todas as... Bom, é isso. Eu disse que eu não conseguiria uma pergunta, mas foi algo... Então... Você pegou. Tá bom. Enquanto isso, quem tiver também querendo fazer alguma colocação ou pergunta... Então, eu acho que essa reflexão é mais ou menos o que a gente procurou tratar hoje. É uma sociedade em transição, a gente migrou para o digital com muitas esperanças, né? Vamos ter melhor educação à distância, vamos ter melhor informação, se dizia, nossa, acesso ilimitado à informação, que maravilha. Só que, junto com o mundo digital, veio fake news, veio instrumentos de polarização, e é claro que quando a gente está vivenciando tudo isso, a gente vai tendo que se perguntar, mas quem está sendo o beneficiário, né, de tanta divisão? Sempre tem, né? Então, a gente tem que se cuidar para não reproduzir essas situações e, sobretudo, promover a higiene mental dentro dos lugares que a gente habita, dentro da nossa família. E eu enfatizo os ambientes de trabalho e lembro todos vocês que os ambientes acadêmicos não são dos mais acolhedores. Eles promovem, quando promove excelência, infelizmente promove competitividade também e disputas. Eu acho que nossa missão é criar e fomentar uma comunidade saudável, né? Comunidade, a nossa lá, solidariedade, alguém mencionou, mas a nossa comunidade lá da URGS e aqui a comunidade da UERJ, o que é a ideia? Para promover saúde mental, a gente precisa de uma comunidade funcionante, né? Eu acho que isso é o que vai melhorar a situação como foi trazido. Mais alguém, gente? Obrigado, magnífica reitora. Nós temos como hábito tratarmos na academia como Vossa Excelência. Aqui eu vou chamá-lo de Flávio mesmo, porque não tem jeito, e como ele chamou de Messias. Eu vou fazer um comentário, não é bem uma pergunta, muito objetivo e um agradecimento. O primeiro comentário é que eu acho que ficou muito claro na sua apresentação, Flávio, que a parte nunca consegue entender o todo. E a formação de uma rede é a permissão que uma parte que sabe um pouquinho do todo tenha a noção de que esse todo está constituído de que maneira. E daí a possibilidade de desenvolver políticas, ações, práticas, legislação, que vai dar conta do problema do todo. Na formação do NELSA, que eu sou o diretor, antigamente era a Unidade Clínica de Adolescentes, UCA, e por isso é que com 76 anos eu continuo aqui, em Tupi-Guarani, UCA, que era nosso símbolo, nosso acróstico, desculpem, significa
cachaça em Tupi-Guarani. Nós todos fomos viciados em adolescentes e ficamos aqui até hoje. Mas na UCA nós tivemos uns seminários e teve um consultor da Fundação Kellogg's, da Organização Pan-Americana de Saúde, que numa oficina daquela de como se comporta a organização das organizações complexas, e nada mais complexo do que a sociedade como um todo. E ele comparou, fez uma figurinha de um arquipélago. Qualquer um, quando olha um arquipélago de cima, pode entendê-lo de duas maneiras. Eles estão separados pelos que os une, o mar, ou podem estar unidos pelo que os une, o mesmo mar. A rede que está proposta aqui é o arquipélago, que é uma empresa que consegue ter sucesso. Cada ilha tem a sua particularidade, mas eles trabalham, pensam e se organizam em benefício de um arquipélago que é o todo. E para terminar, o agradecimento a você, nós não combinamos isso como acadêmicos. A força que você deu para o Núcleo de Estudo da Saúde do Adolescente como uma prioridade, inclusive na saúde mental, que é um desafio que você pôs para a nossa reitora e que eu vou cobrar dela. Muito obrigado. Mais ninguém? Sim. Em primeiro lugar, eu sou Andréa Espínola, professora do Instituto de Biologia. Em primeiro lugar, agradecer os dados que o senhor compartilhou conosco. Eu queria fazer uma pergunta específica. Eu sou professora de um curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Tenho desenvolvido algumas pesquisas com os estudantes, onde a gente se dedica a se debruçar sobre objetos da cultura, para tratar de temas como luto, solidão, depressão, traumas transgeracionais, e vejo muita abertura por parte dos alunos. O senhor não acha que os cursos de licenciatura, em específico, têm um grande potencial para trabalhar esses assuntos com os seus professores que estão sendo formados aqui na universidade, visto que um professor vai permanecer na vida do estudante, como o senhor falou, e as faixas etárias onde esses problemas emergem, né, e sobem grandemente nos gráficos que o senhor compartilhou, que esse período que o professor e os alunos têm relação numa escola, seja particular ou pública, são 12 anos, no mínimo, né, entre o ensino fundamental e o ensino médio, que há um grande potencial que a relação professor-aluno possa ser uma melhor relação em qualidade, não como uma escuta terapêutica, mas como uma escuta de qualidade e até na possibilidade de tratarmos assuntos como esses que estão normalmente fora dos currículos mais tradicionais, mas que estão citados no currículo normativo da educação, como formação socioemocional dos sujeitos. Obrigada. Ele vai responder aqui as duas perguntas, né, as duas colocações. Então, ao professor Messias, meu colega acadêmico, nós, de fato, achamos que esse atendimento ao adolescente, né, como verificamos aqui, todos esses gráficos mostraram, é crucial como forma preventiva e, às vezes, já tratamento precoce de alguma coisa que já tenha eclodido, né? Então, eu acho que é isso. São os pediatras ou os nossos colegas que se dedicam aos adolescentes que têm essa janela de oportunidade para melhorar essas coisas para o futuro. E fechando com o seu comentário, eu também acredito que o sistema de ensino é o lugar mais privilegiado para a gente tratar questões como estigma, né? E fatores de risco, como é o uso de substâncias, álcool e outras substâncias, né? E também promover a autorregulação, né? Então, as crianças e os adolescentes, e mesmo os adultos, a gente tem que aprender como se autorregula, a autocontenção também, né? Como é que a gente, diante de ideias antagônicas, diferentes daquelas que a gente acredita, como é que a pessoa mantém, acima de tudo, um comportamento cordial e, em suma, promove um ambiente mais saudável, né? Dentro da sala de aula, sem dúvida, é um espaço privilegiado. Só complementando, me intrometendo aqui, mas aí a gente tem que fortalecer a vida dos professores, né?
melhorar os salários, né, a qualificação deles, o ambiente de trabalho. É muito difícil aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas estarem nas escolas públicas, né, em regiões de muita dificuldade, muita violência. Então, a gente precisa fortalecer os professores para que eles possam também ter esse ambiente e passar para os estudantes, né, para os seus alunos, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. Foi gravado, a gente pode disponibilizar. Então, eu perguntei, acabei de ter autorização. Essa conferência foi gravada, vai estar no canal o YouTube da PR3. Tá? Quem quiser depois assistir ou passar. E eu acho que a ideia é essa, é capilarizar, porque precisamos falar de saúde mental, precisamos falar dos nossos ambientes, né, e do nosso papel. Gente, muito obrigada, mais uma vez, Flávio, muito obrigada. Muito obrigada a essa comunidade que está junto, trabalhando. Muito obrigada aos colegas da Política de Saúde Mental, ao serviço de acolhimento, que eu acho que é isso que a gente vai fazer, acolher antes de psicotizar ou psiquiatrizar. Isso aí, gente. Muito obrigada. Seguimos em frente, gente.